Já seria bastante difícil para Davi esperar pacientemente pelo cumprimento da promessa feita por Deus de que ele se tornaria rei de Israel, em circunstâncias favoráveis. Agora, imagine na situação em que Davi se encontrava, sendo perseguido como um animal por Saul. E isso que ele era genro do rei. A propósito, Saul havia prometido dar a filha em casamento àquele que derrotasse o gigante Golias, mas não cumpriu sua palavra. Merabe foi dada a Adriel. Ainda assim, Davi concordou com a proposta de Saul de trazer o prepúcio de 100 filisteus em vez do dote pela mão de Mical, a outra filha do rei. O corajoso Davi foi além e trouxe 200. Tudo o que Saul fazia para prejudicar o genro se tornava em benefício para Davi. No livro Os Escolhidos encontramos o trecho: Saul tinha medo de Davi, pois todos viam que o Senhor estava com ele. O rei sentia que a vida de Davi era uma constante repreensão para ele. Em contraste, ele mesmo revelava ter um caráter inferior. A inveja tornava a vida de Saul miserável e infeliz. Que grande dano esse mau traço de caráter tem causado em nosso mundo. A inveja é fruto do orgulho e, se ficar guardado no coração, dará lugar ao ódio e finalmente levará ao assassinato. Leia os capítulos 64 e 65 de Os Escolhidos, para ter uma ideia geral do que estava acontecendo nessa parte da história, enquanto Davi continuava fugindo de Saul. Para o espectador comum, as histórias da Palavra de Deus com frequência se parecem, como simples histórias. Mas quando cavamos mais fundo, percebemos que elas contêm princípios universais. A má vontade de Saul em obedecer a tudo que Deus ordenara, inevitavelmente o levou à perda do trono de Israel e a oprimir o povo. O orgulho descontrolado e a arrogância fizeram com que ele perseguisse um jovem que só lhe trouxe honra. Apesar do comportamento de Saul, o péssimo exemplo de liderança que ele deixou, Davi continuou servindo, e 2 vezes se recusou a tirar-lhe a vida quando teve oportunidade. Por causa de sua recusa em seguir o caminho da vingança, Davi teve que fugir de casa. Ficou exilado no acampamento dos inimigos declarados de Israel, suportando longas noites no deserto. Houve momentos em que sua fé vacilou, mas Davi levou suas falhas a Deus. Foi isso que o tornou diferente de Saul. Que possamos dizer como Davi: o Senhor Deus protege-me do poder dos maus, livra-me dos homens violentos, daqueles que procuram fazer com que eu caia na desgraça.